Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a história do flautista de Hamelin. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. O Flautista de Hamelin é uma história muito antiga e é muito provável que você já tenha escutado falar sobre ela, mas além de ser uma história infantil que pode trazer muitos benefícios para ser contada para uma criança, ela também reflete algumas questões muito importantes, tanto da ordem filosófica quanto da ordem psicanalítica, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Esse conto conta sobre uma cidade chamada Hamelin, e um dia essa cidade acabou sendo tomada por ratos. E eles tentaram fazer de tudo para que esses ratos fossem embora da cidade, mas os ratos realmente invadiram a cidade e não tinham o que ser feito. Então um dia chega um homem misterioso nessa cidade e ele garante que ele consegue tirar todos aqueles ratos dali, se a cidade pagar ele. Então os moradores da cidade acabam concordando dentro desse desespero, eles concordam em pagar ele se ele conseguisse dar fim a essa peste dos ratos. Então esse homem misterioso, ele tira sua flauta do bolso, ele acaba tocando a sua flauta e conforme ele vai tocando a flauta, os ratos vão seguindo ele. Então ele consegue jogar todos os ratos no rio e a cidade enfim se vê livre dos ratos. Só que então, os moradores, vendo que aquilo ali deu certo realmente, foram tomados por um sentimento de ingratidão e acabaram não pagando aquilo que era devido ao flautista. Ele, tomado pela vingança, retorna até a cidade, começa a tocar a sua flauta e então ele leva consigo todas as crianças da cidade. Essa história ela tem muitos finais. Quando eu era criança, eu li um livro que falava que depois disso a cidade acabou realmente caindo em si, pagando o flautista e as crianças retornaram, mas tem também um final muito mais trágico, que as crianças têm o mesmo fim dos ratos e acabam todas sendo levadas para dentro do rio. E essa história ela é uma metáfora que acaba refletindo vários aspectos da nossa vida. O principal deles que eu queria trazer para vocês é a questão da música. A música do flautista ela entra ali como um elemento tanto filosófico quanto psicanalítico. Quando nós pensamos em psicanálise, essa música externa aos ratos e externa às crianças, uma música que eles nunca escutaram, teve a capacidade de guiá-los, de hipnotizá-los, de levá-los de um ponto ao outro sem que eles percebessem. E é aí que a gente entra na questão das questões inconscientes que acabam guiando a nossa vida sem que a gente perceba. A música tem uma representação muito grande do inconsciente, porque ali você percebe que você pode ser manipulado facilmente por questões externas e também por questões internas que você não tem conhecimento. Além disso, existe uma reflexão filosófica muito interessante, porque a música entra como um elemento de produção cultural. Quando eu escutei pela última vez recentemente essa história do flautista de Hamelin, me fez pensar sobre o conteúdo que nós estamos consumindo, sobre a música que nós consumimos, sobre os livros que nós lemos, sobre os conteúdos que consumimos nas redes sociais. Da mesma forma que a música do flautista teve a capacidade de guiar os ratos e as crianças para o fim, existe também essa capacidade nas produções culturais que nós temos hoje em dia. Então a música que você escuta, o livro que você lê, o conteúdo que você consome, tem a capacidade de jogar você dentro do rio ou então de elevar a sua vida. E quando nós falamos de produção cultural, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito aqui no Brasil. Porque a produção cultural atual no Brasil, oferecida às pessoas em sua maioria, ela não leva o ser humano a ter senso crítico, a pensar, a querer uma mudança de vida, mas ela leva a um conformismo e até certo ponto a uma bestialidade social. Quando a gente fala de música, a gente tem que entender que existe uma questão inconsciente que vai estar sempre ligada a essa produção musical. Aquilo que você escuta, de certa forma, vai fazer com que os seus pensamentos estejam naquela frequência, e aqui eu não estou dizendo frequência no sentido físico, mas os seus pensamentos eles acabam sendo guiados por aquela música, eles acabam sendo moldados pelo que você consome. Os seus pensamentos, moldados por aquilo que você consumiu, acabam resultando nas suas ações, e as suas ações moldam a sua vida. Então aquilo que você consome consegue definir quem você vai ser e como será a sua vida. E isso é uma coisa preocupante, porque quando a gente vê aquilo que é oferecido à população no nosso país e em outros países também, a gente percebe que a população não tem nem mesmo a possibilidade de querer uma vida diferente, de pensar diferente. E essa restrição mental que a gente está vivendo aqui, muito possivelmente pode se dar pela questão do conteúdo que nós estamos consumindo. Da mesma forma que o flautista acabou levando as pessoas à perdição, a música oferecida a você
pode estar te levando à perdição também. E aqui eu estou falando mais da música porque a história fala sobre música, mas isso realmente se aplica a tudo. Então, a gente para refletir. O que você está consumindo hoje em dia? A música que você consome, o livro que você lê, o produtor de conteúdo que você consome no YouTube, as coisas que você consome na TV. São coisas que te fazem pensar, mudar, evoluir como pessoa, ou são coisas que te levam ao conformismo e que no fundo vão te levar à perdição? Quando a gente pensa nessa questão de cultura, muitas pessoas vão falar que parece muito uma teoria da conspiração. Aquilo que é oferecido faz você empobrecer no sentido mental e também no sentido financeiro. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em Roma antiga, a cultura do pão e circo existia. Eram oferecidos para as pessoas pão, literalmente, e também os shows e os circos que eram oferecidos no Coliseu, que tinham ali toda aquela barbárie, aquela carnificina, mas que aguçavam na pessoa a questão do entretenimento. E uma pessoa, quando tem pão e entretenimento, ela esquece da sua condição de escravidão. Isso é o que acontecia em Roma, mas isso ainda acontece nos dias atuais. Quando você tem na sua vida a comida para você comer naquele dia, mesmo que não seja da melhor qualidade, e você tem um entretenimento para que a sua mente possa se perder e não pensar muito, você esquece da condição de escravidão social que você está vivendo nesse momento. Então a história do flautista, ela nos faz pensar não só numa questão metafórica para contar para as crianças que elas têm que tomar cuidado com as pessoas que vão levar elas embora, como foi trazido para mim quando eu era criança, mas elas nos faz também pensar numa reflexão atual sobre o que nós estamos deixando entrar na nossa vida, o que está entrando nos nossos ouvidos, nas nossas mentes e aonde isso vai nos levar. Eu espero que essa reflexão traga para você alguma mudança de pensamento, que você consiga filtrar aquilo que entra na sua vida e que você lembre que tudo aquilo que você consome, aquilo que te forja como pessoa, vai adentrar no seu inconsciente e aquilo vai fazer com que você tenha comportamentos, padrões comportamentais, sem mesmo perceber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo oferecido. Nem tudo que é oferecido vai nutrir você. Algumas coisas que são oferecidas vão te destruir. E é essa reflexão que eu queria te trazer. Pense muito bem naquilo que está sendo oferecido, naquilo que você está consumindo e aonde isso vai te levar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!